Paz e graça. Hoje, em nosso alimento diário, vamos falar um minuto com Deus? O título dessa mensagem é Preparados para a vinda do Rei? Você já se perguntou como será o dia em que Jesus voltará? Você já imaginou como será ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores descendo nas nuvens com poder e glória? Você já se questionou se naquela hora, naquele exato segundo, você estará pronto para encontrá-lo? Essas são perguntas importantes, pois a Bíblia nos ensina que Jesus virá novamente para julgar os vivos e os mortos, para recompensar os seus servos fiéis e para castigar os que desprezaram a sua justiça, e consumar o seu reino de justiça e de paz, para renovar todas as coisas e para trazer novas todas as coisas. A Bíblia também nos adverte que não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá. Ele virá como um ladrão à noite. Quando menos esperarmos, ele virá como um relâmpago que brilha de uma extremidade do céu à outra. Ele virá como um noivo que busca sua noiva adornada para as bodas. Por isso, a Bíblia nos exorta a vigiar e orar, e estar atentos e preparados, e não sermos pegos de surpresa, nem desprevenidos. A Bíblia nos convida a viver de tal modo que, quando Jesus vier, possamos recebê-lo com alegria e não com temor. Possamos entrar com ele em seu reino e não ficar de fora. Mas como podemos estar preparados para a vinda de Jesus? Como podemos herdar o seu reino? Como podemos ser contados entre os seus escolhidos e não entre os seus rejeitados? Essas são as perguntas que queremos responder hoje, à luz da Palavra de Deus. Para ilustrar esse tema, vamos nos basear em uma parábola que Jesus contou sobre as 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Essa parábola está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, sendo que quero citar apenas o capítulo 11 até o 13. Vamos ler juntos. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Esta é uma história impressionante de 10 virgens que saíram com suas lâmpadas para encontrar-se com o noivo que vinha buscá-las para as bodas. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra em suas vasilhas. 5 delas eram loucas e não levaram óleo suficiente. O noivo, na percepção delas, demorou e todas elas adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito anunciando a chegada do noivo. Todas elas acordaram e prepararam suas lâmpadas, mas as loucas perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando por falta de óleo. Elas pediram às prudentes que lhes dessem um pouco do seu óleo, mas as prudentes recusaram, dizendo que não havia o bastante para todas e que elas fossem comprar óleo para si. Enquanto as loucas foram comprar óleo, o noivo chegou e as prudentes entraram com ele para as bodas. A porta foi fechada. Depois vieram as loucas e bateram na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas o noivo respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus concluiu, dizendo: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que podemos aprender com essa parábola? Aprendemos 3 lições importantíssimas sobre como estar preparado para a vinda de Jesus e herdar o seu reino. A primeira lição é que precisamos ter fé em Jesus e na sua volta iminente. As 10 virgens representam a igreja, a noiva de Cristo, que espera pela sua vinda. Todas elas tinham lâmpadas, que simbolizam a fé. Todas elas saíram ao encontro do noivo, que representa Jesus. Todas elas tinham a expectativa de entrar nas bodas, que significam o reino de Deus. Mas nem todas elas tinham a mesma fé. As virgens sensatas representam aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, se convertem, creem e se arrependem, e vivem
verdadeiramente para Jesus. As prudentes, mesmo com a demora, tinham uma fé viva, inabalável pelas condições, dificuldades ou até mesmo tempo. Elas levaram óleo extra em suas vasilhas, que simboliza as boas obras, os frutos do Espírito, a santidade e o amor. Elas demonstraram a sua fé pela sua prudência, pela sua previsão, pela sua preparação. Elas não se contentaram com uma fé superficial. Elas amaram a Jesus de todo o coração e de toda a alma, de toda a mente e de todas as suas forças. Elas foram fiéis a Jesus em tudo, em todo tempo e em todo lugar. Já as virgens insensatas representam as pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, não mudam de vida, não nascem de novo, continuam na velha vida e na prática insistente do pecado. Não se arrependem, nem pensam nas consequências do que fazem, ao contrário das sensatas. As loucas, por outro lado, tinham uma fé limitada, que com o tempo, como o azeite, se expirou. Elas não levaram óleo extra em suas vasilhas, que simboliza a sua falta de boas obras, de frutos do Espírito, de santidade. Elas demonstraram a sua falta de fé. Elas não amaram Jesus de todo o coração e de toda a alma e de toda a mente e de todas as forças. Elas não foram fiéis a Jesus em tudo, em todo tempo e em todo lugar. Assim como aquele jovem rico, elas tiveram a opção, o chamado para deixar aquilo que mais importava nas suas vidas aqui nesta terra e trocassem por seguir Jesus. Assim como o mancebo rico, viraram as costas, mesmo tendo chamado. A diferença entre as prudentes e as loucas ficou evidente quando o noivo chegou. As prudentes puderam acender as suas lâmpadas e entrar nas bodas com ele. As loucas não puderam acender as lâmpadas e ficaram de fora das bodas com ele. As prudentes foram reconhecidas pelo noivo como suas amadas, e as loucas foram rejeitadas pelo noivo como estranhas, que ele não conhecia. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é o tipo da nossa fé? É uma fé viva ou morta? É uma fé que se manifesta em boas obras ou em más obras? É uma fé que nos aproxima de Jesus ou nos afasta dele? É uma fé que nos prepara para o seu reino ou nos afasta dele? A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ela também nos ensina que a fé sem obras é morta. E ainda nos ensina que somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas essa graça não é barata, nem fácil. Essa graça custou o sangue de Jesus na cruz. Essa graça exige o nosso comprometimento com Jesus. Essa graça produz em nós o amor a Jesus na prática. Cada manhã, novidade de vida, nos desfazer de tudo, assim como a parábola do mercador que vende tudo para ter aquela pérola. Assim devemos fazer para herdar o reino de Deus. Se queremos estar preparados para a vinda de Jesus e herdar o seu reino, precisamos ter uma fé viva em Jesus, como o nosso noivo e Salvador. A segunda lição é ser prudentes. As 10 virgens representam também os crentes que esperam pela segunda vinda de Cristo. Todas elas dormiram enquanto o noivo não chegava, mas elas tinham uma esperança de que viria. Elas tinham uma expectativa de que ele levaria para as bodas. Elas tinham uma certeza de que ele as receberia com amor. Mas nem todas elas tinham a mesma esperança. As prudentes tinham uma esperança firme, segura, vigilante. Elas estavam preparadas para a vinda do noivo a qualquer momento. Elas estavam atentas ao sinal da sua chegada. Elas estavam prontas para se levantar e ir ao seu encontro. Elas não se deixaram abalar pela demora nem pelo sono. Elas permaneceram fiéis e esperançosas até o fim. Isso é o que as Escrituras nos ensinam. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 14, 12. A Bíblia ainda nos ensina que a esperança é a certeza das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se vê, a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia também nos ensina que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. E também ela nos ensina que nossa esperança está em Jesus Cristo, que é a nossa vida, a nossa ressurreição e a nossa glória. Trazendo essa parábola para os dias de hoje, a pergunta que fica no ar é: qual das virgens nós somos? Você é aquela virgem prudente que guardou o azeite, a sua fé, o seu amor por Jesus e o seu amor pela palavra de Deus, que tentou andar nos seus caminhos, nos caminhos retos, que se pôs na presença do Senhor a cada momento, a cada atitude, tentou segui-lo e seguir os seus passos? Ou você é aquela virgem louca que não foi prudente, que anda de qualquer forma, que acha que um noivo nunca virá, que dorme dia e noite e não espera a chegada do noivo como deveria esperar? Para cada uma delas, uma reação acontecerá. Para aquelas que guardaram a sua fé, o noivo virá e elas entrarão com ele na glória de Deus. Mas para as que não foram prudentes, o castigo eterno está selado. Pense bem. Paz e graça. Deus abençoe a sua vida. Pense bem.